Então, tá, opa, ótimo, então. É, Bem-vindo todos e todas e todos, né? Muito, mas muito mesmo, bem-vindos ao ciclo de debates e palestras, né, que eles são idealizados e realizados como parte do projeto de produção, difusão e repercussão do conhecimento científico, universidade, sociedade, grupos vulneráveis, que a gente tem carinhosamente chamado de Saber e Sociedade, né? É um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, da Universidade de São Paulo, e em parceria com a ONU. E esse projeto ele é coordenado pelo professor Paulo Daniel Fará, né? Esse projeto é um projeto de pesquisa, e ele pesquisa a relação entre a universidade e a sociedade, especialmente em relação aos grupos vulneráveis, né? Incluindo não apenas, né, negros e negras, indígenas, refugiados e imigrantes, mas pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, né? E a gente entende que não é possível conceber educação, né, pesquisa e direitos humanos no século XXI sem que haja mudanças expressivas, né, nas universidades e nas escolas. Então, o projeto se coloca assim e tem como objetivo também combater, não é, as fake news, né, valorizar os diversos saberes e promover a ciência, a transdisciplinaridade e a internacionalização da universidade, né? Então, dessa maneira, hoje, nosso debate, a nossa conversa hoje, ela vai debater o tema diversidade e adversidades amazônicas, ressituando os embates, né? E para fazer esse importante debate, para a gente aprender bastante hoje, a gente tem conosco aqui o professor Estevam Fernandes, que é antropólogo e professor da Universidade Federal de Rondônia, escorpião com ascendente em Capricórnio. Temos também o nosso querido aluno do Instituto Ipaqueí, comunicador indígena, que tem assim, um espaço muito grande, um espaço midiático do Brasil, que é estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia, e o nosso querido amigo se chama Nioticharo Pataxó, Jefferson dos Santos. E para ser o mediador, nós temos a honra de ter o professor Fabiano Gontijo, tá? Então, está com vocês, a gente começa a nossa fala hoje com o professor Estevam. Com você, professor. Gente, boa tarde. Antes de mais nada, explicar onde eu estou. Eu estava falando aqui em off com o pessoal que eu tenho uma neném de 1 ano, eu tenho um cachorro extremamente barulhento. Então, assim, hoje a minha neném, ela resolveu brincar, tal, mais o cachorro também. Então, lá em casa está uma balbúrdia enorme. Então, assim, eu fui expulso pela minha bebê de 1 ano de casa e tive que vir aqui para o meio da rua, estou numa sorveteria no centro de Porto Velho. Prazer, isso aqui é Porto Velho, tá? Minha cidade. Estou aqui. Quando começou a live, chegou o cafezinho que eu tinha pedido, porque senão me expulsavam daqui. Então, se eventualmente houver alguma interrupção, eu peço desculpas a vocês, mas são coisas que acontecem com pessoas que têm bebê em casa. Quer dizer, eu não ia fazer com que a minha filha não brincasse. Cabe a mim sair da casa, porque afinal de contas a casa é da Alice, não é minha. Então, assim, eu peço desculpas a vocês por qualquer interrupção. Daqui a 15 anos a Alice vai ver isso e espero que ela tenha orgulho do pai dela, porque eu tenho da minha filha. Dito isso, queria agradecer o convite. Aí é bom ter gente boa reunida, é bom a gente ter, às vezes, um contexto autoritário, porque pessoas boas que de outras formas não se encontrariam acabam se cruzando pela vida. Então, espero que as parcerias que nos trouxeram até aqui persistam e resistam. Em segundo lugar, o título dessa palestra aqui é uma coincidência enorme. Eu soube disso depois, quando estava procurando pelo Google o canal de YouTube onde que seria transmitido. Isso é o barulho da cidade, espero que não atrapalhe a transmissão. Recentemente saiu um livro
publicado pela Associação Brasileira de Antropologia com um título igual dessa palestra. Então, assim, não confundo essa palestra, foi uma coincidência infeliz. Esse livro foi feito a partir de uma parceria com a Federal do Pará, com o Museu Nacional. E é um livro que, apesar do título ser um livro amazônico, não é tão abrangente quanto a realidade amazônica. Quer dizer, se um dia algo abrangente sobre a Amazônia fosse escrito, o que eu acho que deveria ser seria talvez uma série de pequenos livros publicados com várias temáticas, escrita por gente multissituada, institucional, étnica e cultural e epistemicamente falando. Isso nunca vai acontecer, né? Quer dizer, você ter uma coleção de pequenos livros, vários e variados, sobre a Amazônia, escritos por pessoas daqui. Mas se um dia alguém quiser organizar um negócio como esse, tiver meios, me manda um e-mail que a gente pense isso junto, tá bom? Então, assim, a despeito do que a Academia Central pensa, aqui na Amazônia a gente tem acúmulo e diversidade para desenvolver debates nos nossos próprios termos. E é sobre isso a fala de hoje, né? Quer dizer, o pressuposto básico dessa fala é de que a Amazônia não existe. Isso pode parecer bobagem, e é bem possível que seja bobagem. Mas eu digo isso de que a Amazônia não existe a partir de alguns lugares, né? O primeiro deles é o pressuposto básico de que algo só existe quando se tem consciência disso. E a Amazônia só existe para quem nos vê do Trópico de Capricórnio, quando a água bate na bunda. Os conflitos e contrariedades da Amazônia são uma caixa de ressonância do Brasil profundo que as nossas elites intelectuais, inclusive, não querem enxergar. Garimpos e áreas indígenas, assassinatos desses indígenas, de lideranças diversas, lideranças comunitárias e de servidores públicos, acontecem aqui todos os dias, mesmo antes do autoritarismo e do fascismo serem normalizados no Brasil. A Amazônia é feita disso todos os dias. Falando apenas em Rondônia, eu pergunto a vocês, quem conhece o assassinato, por exemplo, da Nicinha, do movimento de atingidos por barragens? Quem lembra do levante dos trabalhadores da usina de Jirau, há alguns anos? Quem é que viu nos noticiários essa cidade aqui de Porto Velho, meses embaixo d'água, com cidades inteiras do estado de Rondônia isolados e o Acre inteiro isolado? A Amazônia simplesmente não existe, né? Quer dizer, a gente sabe que qualquer coisa que aconteça em regiões centrais do Brasil, daqui a pouco você tem um helicóptero sobrevoando, tal. Ao contrário da Amazônia. A gente passou, por exemplo, aqui na reitoria, há alguns anos, uma greve para retirar o reitor, que foi uma greve de 4 meses, com a reitoria ocupada, com a gente sendo ameaçado de morte por gente encapuçada batendo na porta da gente. Isso não apareceu em noticiário nenhum, né? Então vamos lá. A Amazônia não existe. Em primeiro lugar, há o pressuposto de que algo só existe se a gente tem consciência da existência dessa coisa. E a Amazônia, nesse sentido, não existe. As pessoas não pensam na Amazônia. E não pensam nos termos amazônicos. Talvez essa seja a melhor forma de a gente colocar a questão. Segundo, a Amazônia não existe epistemicamente também. Para as universidades daqui, os custos para participação em eventos, por exemplo, são algo proibitivo, inclusive pela falta de linhas aéreas que cubram a região e pelas distâncias enormes entre as cidades. E financiamento, a gente sabe que nas humanas, por exemplo, é um negócio que não existe. Se, por exemplo, eu quiser ver o Fabiano no Pará, eu tenho que ter muito dinheiro para ir daqui para Brasília e de Brasília para Belém. Se eu quiser ir para Manaus, é via Brasília. Cuiabá talvez tenha um voo direto. Acre, se eu não me engano, a gente não tem mais voo direto para Rio Branco, que é aqui do lado. O Maitá, que é a 2 horas de carro, você não tem linha. São preços impraticáveis. Não dá para você fazer o que o pessoal de São Paulo e Rio faz, de pegar um busão dado pelo Instituto de Pós-Graduação, sei lá de onde, para as pessoas participarem no Manpox. E se você pega, inclusive, quem coordena grupos de trabalho na Manpox nos últimos anos, que são da Amazônia, e quantos grupos de trabalho sobre a Amazônia, você vê que as pessoas que falam sobre aqui não são daqui, porque as pessoas daqui estão aqui, porque não conseguem ir para aí. E mesmo que a gente quisesse pensar em eventos virtuais, a gente não tem internet que presta.
E a internet, se prestar, ela não alcança todos os cantos da região. Os nossos alunos e alunas indígenas não têm bolsa e auxílio suficiente para se manterem longe de suas aldeias. As comunidades ribeirinhas e rurais são de difícil acesso. As distâncias amazônicas não são só físicas, também são estruturais. O que a Academia Central não percebe é que é o tamanho desperdício disso, do ponto de vista da compreensão de outros paradigmas. O que a Academia Central não percebeu já deveria ter sido incorporado nesses tempos que a gente vive. O que a Academia não percebeu? Que aqui, na Amazônia, há muito, muito, muito tempo, a gente já sabe o que é o neopentecostalismo radical dando as cartas na política. A gente já convive com ameaças diversas se a gente puser a moral e os bons costumes em xeque. Aqui, a bala, o boi e a Bíblia já se impõem em nosso cotidiano. E não fazem isso só nas redes sociais, com carinha lá no YouTube posando de malvado. É no dia a dia, entendeu? É com isso que eu quero dizer que a Amazônia não existe. E aqui eu não me refiro à Amazônia imaginada, das onças no meio da rua, do verde abundante, mas a Amazônia real, sem estrutura de saúde para lidar com a fumaceira no tempo das queimadas, da falta de espaço para criticar governo e prefeituras que ainda impõem cloroquina e proibição para pautas de gênero, da imprensa que diz lutar pelo que lutamos é servir a organizações não governamentais estrangeiras. Você falar, por exemplo, contra o asfaltamento da BR-319, que une Porto Velho e Humaitá, qualquer grande jornalista que tem espaço na cidade vai dizer que eu estou sendo financiado por ONGs americanas, que eu sou contra o desenvolvimento. Vai ter fazendeiro me ameaçando de morte. Vai ter familiar meu perdendo emprego. Fato é que Amazônias tem que ser algo falado no plural. Porque uma Amazônia é uma coisa que não existe. O Acre, o Amapá, Tocantins, Roraima, Pará, são situações tão diversas e tão complexas entre si e entre esses mesmos estados que não cabem nesse rótulo tão genérico de Amazônia. Contudo, a Amazônia pode ser pensada no singular quando pensada em contraponto ao processo de colonização. Por exemplo, a Amazônia não tem espaço em conselhos e comitês de organizações científicas. Vai ver na Academia Brasileira de Ciências quantos professores do Norte e do Nordeste tem na área de humanas. Joga lá no Google, Academia Brasileira de Ciências, membros, vê por região quantos de humanas a gente tem. No Norte e no Nordeste do Brasil. Compara com São Paulo, compara com o Rio. Quando a gente fala disso, a gente está falando de espaço de poder. A gente está falando de quem tem a caneta para decidir, por exemplo, para onde o orçamento vai no final das contas. Quem dá nota CAPES para os nossos programas de pós-graduação, quem diz quem pode ou não ter uma pós-graduação na sua universidade. A Amazônia recebe pouco financiamento para fixação de pesquisadores, daqui ou aqui. Se pensarmos a importância estratégica desse espaço amazônico. A questão não é só a Amazônia produz pouco, a questão é, ao que tudo indica, geopoliticamente falando, a Amazônia não tem um investimento à altura da importância que a gente tem para o país da gente. A gente está falando de 49% do território nacional. Eu estou falando só da cobertura vegetal. Se você parar para pensar, a Amazônia geopoliticamente, a gente é 65% do Brasil. A Amazônia precisa se pensar também como espaço de fronteira e que abra diálogos e debates com países como Peru, Bolívia, Venezuela. Bolívia é 200 quilômetros daqui. Se eu pegar um carro em 2 horas, eu estou na Bolívia. É uma realidade muito mais próxima para mim do que Brasília, do que o Rio, do que São Paulo. Assim, para concluir, algumas propostas concretas, e a gente faz muito pouco isso na academia, de falar, olha, concretamente minhas propostas são essas. O Fabiano Tadinho já me viu falando isso tantas vezes e vai de novo na reunião da RBA. Porque, assim, a gente tem que não só evidenciar o sistema, mas tentar deixar claro quais são as opções que a gente tem de luta contra esse sistema. Propondo outro sistema, ou uma outra noção de sistema.
Então, assim, algumas propostas concretas para as Amazônias existirem. E aqui são 6. Primeira, que a gente cai na real. É hora de se aliar com gente das periferias e conversar com quem está no norte, nordeste e centro-oeste, não se restringindo a quem tem as bênçãos da academia central. Todos nós sabemos que sempre as mesmas meia dúzia de pessoas falam por nós a partir de 3 ou 4 instituições acima da Bahia. Segundo, que haja uma maior interlocução com e sobre a América Latina. Precisamos saber e discutir sociologia peruana, venezuelana, colombiana, boliviana, construir pontes entre as nossas diversidades. 3, a gente tem que se levar mais a sério. A gente tem que parar de pensar que nossa produção tem apenas impacto local, a despeito do que digam pareceristas de fundações, periódicos e agências de fomento. Tudo que a gente faz na periferia tem impacto regional, impacto local. Dito de forma crua, é hora de parar de achar que só podemos fornecer experiências para serem analisadas pela Academia Central, transformar em teoria. O que implica em 4, ressignificar a própria noção de teoria e de Amazônia. É hora de abraçar o terceiro mundismo e de nos assumirmos como América Latina profunda, entendendo a teorização como ato político, não deslocado da realidade, mas como contraponto à retórica bem comportada e passiva, abraçada pela academia localizada no Trópico de Capricórnio. 5. Isso não significa jogar fora esse conhecimento dos capricornianos, mas sim o movimento de olhar para o lado, começar a nos citar mais, conversar mais, integrar, interagir mais, em termos de programa de disciplina, eventos, seminários, etc. 6º e último, hora de montar dossiês em parceria, prestigiar nossas revistas, nossos eventos e ter diálogos próprios e em outros termos. O que implica em 1, sair do que a academia propõe. A gente tem que começar a pensar podcast, vídeo, citações e criações coletivas e artísticas. E incorporar essas novas linguagens como nossas fontes. Não é porque algo não sai publicar em uma revista Qualiza 1 que ela deve ser descartada. Tem muita gente boa. Nyocharu é um exemplo claro disso. Tem muita gente boa tocando luta social e descolonizando a academia e o saber no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. E 2, sair da própria academia. Não é porque alguém não tem diploma ou doutorado que seu conhecimento deve ser simplesmente relegado a um segundo plano. A título de conclusão, o fato é que, independente do que acontecer daqui para frente no Brasil, e a gente tem eleição vindo aí, nossas elites locais seguirão sendo de extrema-direita, reacionárias e violentas. Para a gente aqui, nada vai mudar. Seguiremos tendo poucos espaços para discussão se seguirmos como sempre estivemos. E no fim do dia, a gente só pode contar uns com os outros. A única forma de lidar com a nossa escassez cotidiana, como essa aqui, eu não tenho um gabinete, uma universidade com ar-condicionado e segurança, estou aqui no meio da rua. E ainda tem 4G, meus alunos não têm. Aliás, eu tenho celular, meus alunos não têm. Começa aí. A única forma de lidar com a nossa escassez cotidiana é criando e reforçando alianças, como essas aqui, e tornando essa falta de tudo, frente a um cenário apocalíptico, uma profusão de ideias a serem ecoadas por nós mesmos. É hora de a Amazônia, a nossa Amazônia, existir em outros termos que sejam mais originais e radicais. A fala leve, tranquila. E com isso eu encerro, doido para ouvir o que vocês têm para dizer, gente. Um abraço para quem estiver vendo a gente no YouTube hoje, amanhã ou daqui a 10 anos. Fechei. Fabiano, pode conduzir daí, querido. Sim, muito obrigado. Gostaria, então, de agradecer imensamente ao convite que a Liane me fez para participar dessas atividades, né?
que vêm sendo realizadas aí pelo projeto Saber e Sociedade, e aproveito para parabenizar o pessoal do projeto, né, desse projeto USP-ONU, e parabenizar mesmo pela excelente iniciativa de trazer todas essas discussões com temas tão importantes para a gente discutir um pouco e pensar melhor essas reestruturações que nós precisamos pensar aí, que o Estevão muito bem pontuou no que diz respeito à Amazônia, mas para além da Amazônia, né? E aí eu já passo a palavra diretamente para o Nyocharu Tapajós, que está aí com, desculpa, Pataxó, que está aí com a gente. Tá vendo, Amazônia? Eu já querendo mudar a etnia. Para o Nyocharu, que está aí com a gente, e que, bom, já foi apresentado para o Adilson. Se tiver alguma coisa para acrescentar, né, Nyocharu, você acrescenta aí na sua fala. E aí depois, então, a gente passa para uns pequenos comentários que eu vou fazer, e depois a gente abre para as perguntas, comentários aí de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado a toda a equipe, né, que está organizando esse momento, essa discussão, ao professor Estevão pela indicação por participar aqui com vocês. Como já foi falado, eu sou o Nyocharu Pataxó, sou da aldeia indígena Pataxó Coroa Vermelha, que fica no extremo sul da Bahia, aqui na região de Porto Seguro. Sou educador, né, trabalho com a coordenação de educação escolar indígena aqui do meu território e também sou um ativista, né, das questões do movimento indígena e do movimento indígena LGBTQIA+. Também faço parte. A partir das falas do professor Estevão, eu estava aqui refletindo sobre o meu próprio local de fala, né? Porque eu não estou nesse espaço, não estou nesse território dito ou nomeado como Amazônia, mas todos nós, seja aqui do Nordeste, seja de qualquer outra realidade no país, todos nós somos atingidos, né, pelo que acontece nesse local e que, assim como no Nordeste, normalmente não tem visibilidade, né? Ou então, às vezes, por questões de movimento ou da própria mídia, que hoje nós temos utilizado bastante, a gente consegue ter uma visibilidade para o que vem acontecendo nessa região do país, mas, infelizmente, aquilo ali morre com o tempo e, infelizmente, os problemas eles continuam lá, né? Se a gente for pensar que, por mais que haja mobilizações, a gente não consegue ter políticas públicas efetivas que deem conta de solucionar todos os problemas que estão aí presentes. Mas não é por isso que a gente vai ficar quieto, vai se calar ou vai deixar de se articular para criar novas possibilidades. Eu falo isso pensando que desde do ano passado, uma situação muito lamentável que aconteceu e acontece com os parentes, né, Yanomamis, ganhou bastante visibilidade. Infelizmente, uma série de tragédias que vem acontecendo nos territórios indígenas nessa região e muitas das questões que foram apontadas como crimes, tudo isso, infelizmente, ainda está longe de ser solucionado. Isso vai muito além desses parentes, né? Outras regiões continuam sofrendo também, e aí a gente se expande para outras localidades, porque além do garimpo, que é muito forte nessa região, a gente vê que os governos, e como o Estevão bem falou, apesar de que a gente tem a possibilidade de, nesse ano, trazer rumos novos, né, para essas localidades, mas infelizmente os governos eles têm se colocado como realmente contra um desenvolvimento ou envolvimento das populações nesses locais que possam trazer benefícios para a população, preservando o meio, né, o ambiente onde todos vivem e compartilham. No ano passado, inclusive, em Roraima, né, foi aprovado a liberação do garimpo, né? Então, a legalização do garimpo ilegal e depois foi ajuizado e foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, e esse ano, há pouco tempo, nesses últimos meses, de novo, no mesmo estado, o governo de lá sanciona de novo a lei que protege, né, o garimpo com a proibição da destruição das máquinas, né, inclusive interferindo numa legislação que é federal, em questões que já estavam pacificadas junto ao STF. Isso tudo só nos mostra e só nos aponta o caminho que, infelizmente, a nossa sociedade está conduzindo no nosso país, né? Porque se nesse início de ano, aqui na nossa região, foi tomado pela chuva,
e posteriormente várias outras regiões do país, isso tem um motivo. Não dá para a gente tratar da questão da região amazônica sem pensar nas perspectivas de tudo que isso interfere para o nosso país. E não só pensar no que a gente vai no futuro e no presente, a gente já está sofrendo com as tragédias, mas pensar também na perspectiva da vida humana que está ali naqueles locais, né? Porque, obviamente, eu não posso falar por nenhum parente que mora nessa região, por eu não estar nessa região, mas por ser parente, nós sentimos, né? Nós sentimos a dor que o outro sente a cada dia. E, infelizmente, essas questões elas precisam ser mais problematizadas e precisam, de fato, assim como Estevão coloca, preposições, que hajam soluções que sejam viáveis para que sejam implementadas nessas localidades. E se a gente pensa que a sociedade ela busca, né, desse desenvolvimento ou a obtenção de lucro ou de subsistências com uma maior qualidade de vida, por que não pensar que todo o saber que está dentro desse espaço, toda a sabedoria que está ali envolvida com os povos tradicionais, são indígenas, ribeirinhos, quilombolas, que percorrem todos esses espaços, por que não pensar nisso como um bem, né? Um bem, e dar valor a esse bem também, né? Já que isso é tão importante nesse mundo capitalista, por que não valorizar isso de fato? Obviamente, não roubando os saberes, igual algumas multinacionais fazem, mas valorizando quem produz esse saber, né? São essas pessoas que estão ali. Não tem como pensar num espaço como esse sem pensar na falta de acesso a essas tecnologias, aos direitos, né, de saneamento, de energia, seja ela renovável, que seria o mecanismo, inclusive, mais fácil para se ter dentro desses espaços. Por que a gente não pensa em uma construção de um projeto que atenda a essas necessidades, que ajudem essas pessoas a viverem, não só sobreviverem? Porque não adianta a gente pensar que esse auxílio que começou a cair essa semana vai suprir todas as necessidades das pessoas que moram em locais onde elas não têm nem acesso à compra, né, desses produtos ou alimentos que eles precisam para continuar vivendo. Então, a gente precisa pensar em aspectos mais amplos, né, que consigam conciliar essas necessidades do mundo atual sem perder de vista os saberes e as práticas que já são desenvolvidas pelas populações que ali estão e conseguiram por muitos anos, por muitos séculos ou milênios estarem aí vivendo em harmonia, né, com esse ambiente, sem provocar os danos em que a gente está submerso nesse exato momento. E aí a gente pensa que nessa importância de se fazer esse movimento que agregue e que a gente consiga, inclusive, pensar num corredor, talvez sendo até mais utópico, né? Num corredor verde, né? Que a gente consiga ligar as nossos grandes biomas e, inclusive, aqui o nosso da Mata Atlântica, que também sofreu demais e continua sofrendo, mas pensar na perspectiva de como que a gente consegue integrar isso, porque a gente vive num país e é um país só, é uma terra só. Então a gente precisa pensar como um povo só, respeitando as diversidades de cada local. Só assim a gente vai conseguir de fato integrar e ter um projeto que consiga atender essas necessidades e fazer com que a gente viva com dignidade, a gente viva com os nossos direitos de fato, não só lá no papel, não só na Constituição Federal, mas de fato que sejam exercitados, né? E para isso a gente precisa pensar na diversidade. Eu falo muito com o Estevão e nas atividades que a gente tem participado, né? Que é esse meu envolvimento com a educação, meu envolvimento com a discussão de sexualidade e gênero. Nada disso existe se a gente não discutir e não pensar o território, né? A gente precisa pensar no território e proteger esse território de uma forma com que todas as pessoas que vivem nele consigam sobreviver de uma forma digna. Acredito que essa a minha contribuição inicial e eu vou deixar o espaço para a gente continuar dialogando, debatendo com os demais participantes e você que está aí do outro lado também assistindo a gente, já pode deixar também seus comentários. A gente vai fazer esse bate-papo muito legal hoje.
Muito obrigado, meu Charu. Muito obrigado mesmo. Nós tivemos aí duas... vocês estão me ouvindo, então, né? Nós tivemos aí duas falas relativamente curtas, mas bastante poderosas, né? Bastante cheias eu vejo, pelo menos, de uma certa indignação com o que nós estamos não só vivendo nesse momento, em termos de tudo que nós sabemos aí, dessa estrutura, dessa conjuntura política, mas de pensar realmente em reestruturar, né? É assim que eu vejo aí. É muito curioso a gente perceber nessas duas falas, né? A gente perceber, e a gente que vive aqui na Amazônia principalmente, né, mesmo meu Charu não vivendo na Amazônia, mas tem uma consciência pelo fato de ser indígena, uma consciência do que é essa relação entre sociedade e território, povos e território, e principalmente território como esse da Amazônia, né? Mas para a gente que pensa a Amazônia, ou que vem pensando a Amazônia, a gente vê o quanto os discursos produzidos sobre a Amazônia, o quanto eles ainda reproduzem algumas características, alguns elementos que são os mesmos que estavam lá na base da invenção da Amazônia no século XVI, né? Então, por um lado, a invenção não só da Amazônia, para vocês verem o quanto essa Amazônia, eu vou dizer isso depois, mas, por um lado, a gente tem todo aquele discurso da beleza, da exuberância, do quanto os rios são enormes, do quanto a gente tem o quanto tem água em abundância, e água de qualidade em abundância, florestas gigantescas, uma diversidade incrível da biodiversidade, vamos falar, né, como a gente falaria nos termos de hoje. E um povo que era, naquela época, vamos dizer assim, a partir do século XVI, dos contatos, vamos dizer, um povo que é visto como um povo puro, ingênuo, que talvez fosse o povo do Éden, talvez fosse o povo deixado, né, que sobreviveu aos primórdios da humanidade, e, por outro lado, todo aquele discurso de detração, né, um discurso de o inferno verde, como foi chamado, né, de um local inóspito, onde era impossível estabelecer qualquer tipo de vida social, e com um povo bárbaro, que comia pessoas, enfim, canibal, e essa coisa toda. O curioso é que hoje, esse discurso, não só hoje, mas esse discurso continua sendo reatualizado o tempo todo, né? Como o Estevão pontuou muito bem, falando principalmente da maneira como se produzem conhecimentos sobre a Amazônia, mas a própria ideia de Amazônia é um conhecimento. Então, apreender, né? Conhecer é apreender uma realidade. Então, imagina que esse discurso, essa maneira de conhecer a Amazônia, continua sendo aquela de 5 séculos atrás, né? E por que não estender isso também à maneira como se conhecem os povos indígenas, ou os povos originários, e não só do Brasil, mas povos indígenas em geral, aqueles que são os assujeitados, aqueles povos que foram assujeitados pelo processo de ocupação territorial, de invasão, de intrusão, de saque, promovido a partir do século XVI, principalmente pelo mundo afora, né? Eu acho que assim, é muito cômodo a gente sempre dizer, porque a chave da colonização, ela explica tudo. É verdade, a chave da colonização ela explica muita coisa do que a gente vive nos dias de hoje. Mas a gente tem que, isso é feito, né? Eu não estou dizendo nada de novo aqui, mas eu acho que a gente precisa ser mais radical na reestruturação. E não só denunciar o problema, como a gente vem denunciando há muito tempo, né, e dar nome ao problema, seja ele chamado de capitalismo, de modernidade, de colonização, de colonialidades múltiplas que persistem, de situação colonial, mas a gente precisa dar outros passos, e algumas pessoas vêm fazendo isso, claro. O meu Charu está aí com a gente, é uma dessas pessoas que vem fazendo isso. E na academia também a gente tem pessoas fazendo isso há muitas décadas, mas a gente precisa dar aquele passo de, bom, e aí? Quais são os pontos que nós precisamos, a partir de agora, de fato, implodir? Porque eu acho que a gente tem que pensar, se a gente fala de diversidade na Amazônia, a gente tem que pensar em implosão.
E essa implosão, ela começa, como o Estevão colocou, ela começa pelos elementos epistêmicos. Então, é conhecer novamente. Categorizar é fazer existir. Então, quando se chamou esse espaço de Amazônia, e tudo que contém esse espaço foi sendo denominado, foi sendo nomeado e denominado, então a gente estava fazendo existir essas coisas. Existir dentro de uma hierarquia. Né? Dentro de uma hierarquia, o conhecimento cria essas hierarquias. Então, categorizou-se, e não só se categorizou, como também se hierarquizou. Hierarquizaram-se não só as coisas, mas também as pessoas, as suas formas de ser, de estar, pensar, né, no mundo. Então, para nós, por exemplo, que trabalhamos com gênero e sexualidade, né, Nyocharu, é muito óbvio a gente ver o que o discurso das moralidades religiosas, cristãs principalmente, e em seguida, sem deixar de lado totalmente os discursos das moralidades cristãs, mas o que os discursos médicos científicos e os discursos jurídico-morais foram produzidos, vindos da Europa e dos Estados Unidos, foram produzindo e se reproduzindo em termos de verdade sobre as pessoas que aqui vivem, sobre os corpos que aqui vivem. Então, para quem trabalha com sexualidade, isso é muito óbvio. Quem inventou-se, criou-se a necessidade teleológica da divisão do mundo em dois sexos e sendo um sexo complemento do outro sexo. É toda a estrutura do gênero. Então, um sexo sendo complemento do outro e um sendo inferior ao outro. Né? Um foi feito para servir ao outro. E isso foi imposto de múltiplas formas, com múltiplas nuances, óbvio. Isso foi imposto, inclusive imposto pelo planeta fora, a pessoas que tinham outras concepções dos corpos, ou que não pensavam os corpos como de forma separada do resto das coisas do mundo. Então, eu acho que na fala do Nyocharu e na fala do Estevão, fica muito claro que nós precisamos pensar outras epistêmias, ou outras formas de conhecer, de aprender, de categorizar, ou simplesmente, e eu não sei nem o quanto a língua portuguesa dá espaço para isso, para a gente ter termos para dizer o que nós precisamos de fato fazer agora e como fazer isso. O Estevão, acho que ele está focando muito mais na forma de reverter um quadro de colonialismo interno que a gente tem dentro do Brasil, né? Na maneira de produzir conhecimento sobre a Amazônia e de falar dessa diversidade, das adversidades, mesmo quando a gente não está na Amazônia. E eu acho que isso é muito verdade também, Estevão, para o que acontece nos outros contextos latino-americanos, né, amazônicos, ou seja, na plana Amazônia. A Amazônia venezuelana, ela também é muito discriminada dentro da própria Venezuela. A Amazônia boliviana, a gente sabe que é discriminada de alguma maneira dentro da Bolívia, e no Peru também. Então, é como pensar a diversidade amazônica nos próprios termos, mas também pensando o seguinte, a gente está falando aí não só de bioma, mas a gente está falando de formas de pensar as pessoas que vivem em determinados lugares e que territorializam essas vivências. Então, a quem interessam esses colonialismos internos ou essas formas de dominação internas nesses países, né? As elites brancas somente? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar aí. Isso tudo que eu falei foi só uma provocaçãozinha para a gente instigar um debate, e aí queria um pouco a reação do Estevão e do Nyocharu a isso que eu falei aí, né? E depois a gente passa para perguntas e comentários, que já tem alguns. Nyocharu, você começa? Eu acho que ele está com... Você começa, cara? Pode começar, eu tô vendo se volta a energia aqui. Tô vendo que tá bem escuro aí, velho. Tá, então eu vou falando enquanto a luz retorna ali. Fabiano, eu acho que algumas coisas aí foram colocadas. Eu quero muito mais ouvir o que as outras pessoas têm para falar também. Tem uma coisa que me incomoda muito quando você fala que, porque inclusive o português não ajuda muito. Então, uma coisa que eu sinto muito, cara, muito, muito, que é, a primeira coisa, a gente não precisa pensar em português, né? Tem Guarani, tem Pataxó, tem Nhengatu, a gente pode, de repente, sei lá, mas assim, o meu problema todo qual que é? E assim, eu corro o risco de ser linchado a próxima vez que eu sair de Porto Velho e for para algum evento acadêmico longe daqui. O problema é que assim, eu acho que as críticas que a gente
se apropria para criticar a nossa realidade social estão restritas a poucas pessoas ou a poucos autores ou autoras, entende? Quando você pensa a teoria queer, você pensa a teoria queer num conjunto de meia dúzia de autoras e autores. Quando você pensa o feminismo negro, você pensa meia dúzia de autoras e autores, quase nenhuma brasileira, isso é importante ser dito. Quando você pensa crítica ao colonialismo, você acha mais interessante, às vezes, importar o Miolo, o Quijano, a Rita Segato, do que talvez começar a pensar pessoas que fazem esse tipo de crítica, sei lá, no interior do Nordeste, e que pode ser incorporado de uma forma interessante. Eu tenho muito receio do movimento que a gente faz na academia, com a melhor das boas intenções, mas, enfim, de acabar se deixando colonizar por críticas anticoloniais. Uhum. Por exemplo, a questão da colonialidade. A gente comete o erro de achar que colonialidade é um paradigma, e não é. É uma chave interpretativa. Entendeu? Então, assim, eu já te falei isso. Eu acho engraçado quando você pergunta para o Walter Miolo por que os decoloniais não pensam o Brasil, e ele diz que você espera uma resposta filosófica sobre estrutura de poder, e o cara simplesmente diz, olha, porque vocês escrevem em português, a gente não lê português. Então, assim, não tem como a gente pensar o Brasil no nosso contexto. Mais cedo a gente estava conversando sobre por que os 200 anos não estão sendo pensados de uma forma mais efusiva na academia, né? Exceto por alguns nichos. E eu mesmo que eu te falei isso, olha, porque querendo ou não, a única crítica que vai aparecer é dizer, olha, o que a gente tem que comemorar nesses 200 anos? Continuamos sem ser independentes, continuamos... mas isso é uma crítica que é interessante, mas ela tem limites também, né? Quer dizer, beleza, não temos o que comemorar. Por que não temos o que comemorar? Vamos pensar em estruturas de poder, vamos pensar em que buraco a gente se meteu enquanto país, né? Quer dizer, não foi um processo simples, não é um processo que começa com quem está no poder, quer dizer, não é novidade. E, de novo, a gente que está na Amazônia, a gente que está no sul da Bahia, a gente sabe disso. Sacou? A gente não vai fingir que o Brasil era democracia. O Brasil não era uma democracia plena, entendeu? A gente também não pode dizer que a gente tinha liberdade de expressão. A gente não tinha liberdade de expressão plena. Liberdade de cátedra. A gente nunca teve liberdade de cátedra plena, entendeu? Assim, a gente sofre perseguições desde antes do negócio estourar, sacou? Então, assim, a gente não pode fingir... Talvez no Centro-Sul as coisas não fossem críticas antes do que aconteceu com o país. O fato é que aqui sempre foram. E quando eu falo aqui, não estou falando só da Amazônia. Estou falando do Mato Grosso do Sul, estou falando do sul da Bahia, estou falando do interior do Nordeste, estou falando de Fortaleza, estou falando do Gama, estou falando, sei lá, do Complexo da Maré. A gente não pode dizer que no Brasil tem democracia. A democracia no Brasil é para o cara branco, hétero, do Leblon, sacou? Que é o cara que é acusado de comercializar drogas e que nunca é chamado de traficante pelo jornal, sacou? Então, assim, o grande problema qual que é? A gente não... talvez falte a gente coragem de pensar essa porra toda nos termos da gente mesmo, né? E, de novo, a Amazônia é uma forma de você pensar essas exclusões, como você pensar a perseguição de policiais a lideranças Pataxó e Tupinambá, por exemplo, também é. A gente não pode fingir que violência policial no Brasil começou há 3 anos. A gente não pode fingir que esse heterocentrismo que a gente tem em regiões dominadas pelas Forças Armadas, como é Porto Velho, como é Roraima, como são, enfim, as periferias e os centros da Amazônia, começaram ontem. Quer dizer, os brutamontes locais não começaram a se saudar como selva nos grupos de WhatsApp nos últimos 3 anos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de achar que tudo que é suco de... Não sei, é que tá, tem certas coisas... As pessoas no YouTube vão estranhar, porque tem certas coisas que eu quero muito dizer, mas eu não posso porque a lei eleitoral não deixa. Saca? Mas, assim, as pessoas morriam de Brasil antes do atual contexto político. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais corajoso de tentar pegar a realidade social que a gente tem na unha e parar de chamar gringo para abençoar esse pensamento social que a gente tem que parir.
E a gente tem que parar de achar que isso vai acontecer de cima para baixo, sacou? A direção das grandes entidades científicas na área de filosofia, história e ciências sociais não estão pensando coisas que a gente tem que pensar no dia a dia para sobreviver. Não digo sobreviver academicamente, saca? Não se trata para a gente ter que alimentar o Deus Lattes. Se trata da gente, de novo, não ter um familiar demitido por alguma coisa que a gente falou no nosso Facebook, por exemplo. As coisas acontecem. Todo mundo conhece todo mundo na periferia. Entendeu? Então, assim, o Estado não chegou aqui. O Brasil profundo ele não tem que estar longe do centro de poder. De novo, quer dizer, a Candangolândia é Brasília, mas não é Brasília, sacou? Vocês conseguem entender bem onde eu quero chegar sem eu ter que dar nome aos bois, entendo? Mas assim, eu acho que passou do momento que a gente tem que chamar gringo para abençoar o que a gente pensa e diz, cara. Não é que a pessoa escreve em inglês ou tem sotaque francês que a pessoa consegue pensar melhor a realidade social da gente. Pode parecer extremamente ingênuo o que eu estou dizendo, mas, de novo, a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que saber o que o colega de departamento está publicando, a gente tem que saber o que o nosso aluno indígena está falando no Twitter dele, entendeu? Para a gente tentar ter um diálogo de igual para igual. E eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi muito, cara, nesses últimos anos, sabe? Eu acho que na academia a gente se leva muito a sério. Eu acho que gradualmente eu deixei de me levar tão a sério na academia, entendeu? Talvez a gente tenha que, sei lá, cara, realmente eu não sei. E essa angústia que a gente compartilha, eu acho que a gente tem que compartilhar em conjunto. Isso não vai aparecer nos congressos. Não é num coquetel da Unpox que você vai poder falar para alguém, olha, vamos fazer uma agenda programática que pense a periferia nos termos da periferia. Isso não vai acontecer lá. Isso vai acontecer em lugares como esse aqui que a gente tem. Entendeu? Eu acho que é isso que falta. Eu acho que falta eu pegar um vídeo do Niachurã discutindo sexualidade indígena e dar numa turma minha de gênero com a mesma importância que eu daria para uma Butler, por exemplo. Tá um papo bom aqui do lado, tá? Por isso também que eu parei um pouco de falar. Muito obrigado, Estevão. Vou passar um pouco para o Nyocharu, né? Reagir aí um pouco aos meus comentários. Pronto. Pedir desculpa de novo, que aqui a energia foi embora e bora ver que horas que ela volta, né? Enquanto o celular não descarregar, a gente continua aqui com 3G. Então, eu fico pensando também sobre essas questões e aí, para mim, o que mais me toca é pensar no território amazônico como território de experiências e de vivências, né? Não pensando só na questão geopolítica, mas também, e nem apenas, não que isso não seja importante, mas que vá para além, né, das questões da discussão ambiental, mas pensar na questão socioambiental, né, que aí a gente pensa de uma forma mais abrangente, envolvendo as populações que estão ali. E eu acho que é a partir dessas reflexões, e aí a gente tem alguns dos nossos filósofos indígenas, né? Como Ailton Krenak, a gente vai ter Daniel Muduruncum, a gente vai ter vários outros, né? Que vão estar aí pensando e refletindo sobre qual que é o papel mesmo nosso nessa sociedade, ou se a gente se encaixa nessa sociedade, né? Porque apesar da gente fazer o esforço de tentar levar informação para a população não indígena, para a população que está ao nosso redor, infelizmente, muitas vezes isso, como o Estevão acabou de colocar mesmo, isso não é valorizado, né? Nos espaços onde há formação, seja na própria academia por si só, nas universidades, quanto na base ali da educação, que são nas escolas. As pessoas não conseguem enxergar a importância da vivência e dessa conexão que você tem com o próprio território, né? E talvez seja por isso que as pessoas também não consigam enxergar a Amazônia como algo que pertence ao Brasil inteiro, né? Então, se fosse possível a gente transcender, né, essa perspectiva dessa formação
engessada, que hoje ainda está presente no nosso sistema educacional, talvez a gente conseguisse avançar mais nessa perspectiva para que no futuro a gente conseguisse, quando qualquer coisa acontecesse, seja no estralar de um som, de uma ligação, ou no Twitter, ou em uma rede social, que todos conseguissem se mobilizar para ajudar, para defender, para se localizar assim como algo e empoderar de fato, né, essa luta, né? Que ela não pode deixar de existir. Então, para mim, pensar nessa perspectiva dos saberes e dessa consciência coletiva que poderia ser fomentada, eu acho que é algo que a gente caminharia num bom sentido para a gente conseguir compreender o que é essa Amazônia, que não é esse nome, mas que são as pessoas que estão ali. E eu sempre fico muito preocupado com os nomes, porque tudo tem que ter significado, tudo tem que ter uma caixinha para que o outro compreenda, mas ao mesmo tempo para nos reduzir também, né? Então é importante a gente, às vezes, pensar em outras possibilidades de se referenciar também a essas vivências e a essas dificuldades, né? Que hoje a gente ainda encontra nesses espaços. Olha, muito obrigado. Nós temos duas perguntas. Uma pergunta para o Estevão. A Liane fez uma pergunta para o Estevão, que é o seguinte: Estevão, você vê ao menos uma ponta de esperança para que a Amazônia real possa emergir via mudança política institucional? E ela também mandou uma pergunta para o Nhocharu, que é a seguinte: gostaria que você falasse sobre seu importante trabalho de acolhimento com as populações LGBTQI+, nas comunidades de sua região. E ela parabeniza pelo canal, o Papo de Índio, né, excelente, e o trabalho de resistência da diversidade indígena na sua aldeia. Fiquem à vontade. Nhocharu, você começa agora, eu comecei a outra. Obrigado pela pergunta. Então, a gente tem trabalhado aqui com o projeto Papo de Índio, né, que é o canal que vocês podem acompanhar aí no YouTube. Quando terminar aqui a live, já pode ir lá ver os vídeos e se inscrever. E também no Instagram, que é @Papo de Índio. E é um projeto que a gente começou após uma série de discussões, né? Inclusive, Estevão fez parte desse processo, porque era uma das pessoas que eu mais conversava quando eu pensei em abordar essas questões da temática de sexualidade e gênero aqui. Porque, assim como para o meu povo, eu acredito que para vários outros povos ainda é meio complexo a gente desconstruir, né, esse processo que a colonização trouxe para as vivências nas comunidades indígenas. E aqui a gente tem trabalhado bastante com isso, realizamos projeto no ano passado, com rodas de conversa, com momentos de escuta para trazer e dialogar também com as lideranças, para que essas pessoas possam viver dentro das suas próprias comunidades, né? Quando eu falo de território e a importância do território para a gente, é pensar nessa perspectiva de que você não precisa se reafirmar contra a LGBT e brigar com as lideranças ali para poder você fazer o movimento surgir dentro daquele espaço, né? Acho que por nós vivermos em comunidades onde há hierarquias, há essas discussões com lideranças, é muito importante a gente construir um espaço onde as pessoas se sintam seguras para ficar ali, para se desenvolver nas suas comunidades. E é isso que a gente tem pensado como perspectiva aqui da discussão de sexualidade e gênero, para que a gente avance mais. E hoje a gente adota esses termos que são políticos, né, da LGBTQIA+, mas a gente entende também que a gente precisa ir para além disso. A gente precisa, em algum momento, entender que esses nomes são importantes para as questões políticas, mas que ele não abrange tudo que a gente quer, o que a gente é. E esse final de semana está começando mais um projeto, que é o Projeto Ipaquei, que leva o nome do Instituto, onde eu estou presidente, né? Estamos formalizando o Instituto, que a gente vai levar a formação em empreendedorismo digital, né? Para indígenas LGBTQIA+, aqui da região, São Pataxó, Pataxó-Ranran e Tupinambá, e também para indígenas de outros estados que vão participar de forma virtualmente, assim, pelo Meet, vão participar das formações. São 90 indígenas envolvidos. Então, assim, são essas questões que a gente vem trabalhando e querendo nos potencializar e ampliar ainda mais, né? Porque já existe o coletivo Tibira a nível nacional, existe o coletivo Caboclas
lá no Ceará, faz um trabalho muito legal, muito interessante com relação a essas questões. Eu acho que é esse diálogo, essa transversalidade, essas múltiplas vivências que faz com que a gente consiga ter um movimento e até construir soluções mesmo, né, para essas dificuldades que a gente tem. Construindo essas relações. Muito obrigado. Passo para o Estevão. Repete, por favor, a pergunta, Fabiano. Sim, a Liane te pergunta se você vê ao menos uma ponta de esperança para a Amazônia real, isso que você chama de Amazônia real, né, para que ela possa emergir via mudança política e institucional. Esperança a gente tem. Agora, assim, pragmaticamente falando, não. Não, eu não acho que alguém que ocupe a presidência da República de bom grado vai sentar e ter uma conversa relativamente honesta sobre a Amazônia em outros termos, enquanto você não tiver toda uma reformulação de como o poder opera no país. Né? Quer dizer, você tem uma bancada BBB que manda no Congresso. Então, assim, esses caras não vão querer que a gente... vou te falar uma coisa, não sei aí no Pará. Aqui em Rondônia, esse ano, as queimadas começaram antes e pior do que o normal. Uma das coisas que a gente tem conversado por aqui é que talvez isso seja política de terra arrasada. Como talvez o atual mandatário da República não consiga se reeleger, as pessoas já estão se adiantando para devastar o máximo que puderem, e sabem que adiante não vai ter essa política de fingir que isso não acontece. Né? Assim, os caras que estão desmatando, que têm dinheiro no bolso, não estou falando do pobre coitado que tem a sirene. Vocês estão me ouvindo mesmo com a sirene de fundo? Tá. Não estou falando do pobre coitado agricultor familiar que põe fogo lá para o boizinho que ele tem poder comer alguma coisa. Estou falando do grande produtor que às vezes não produz nada, só põe fogo mesmo para ter o capim lá e pronto. Enquanto esses caras derem as cartas, não tem chance nenhuma, cara. Não tem chance nenhuma. Para pensar, por exemplo, deputados federais aqui de Rondônia. Se a gente conseguir 2 do campo democrático, é muita coisa. Você vai ver a Assembleia Legislativa que a gente tem, é um negócio absurdo. O Pará talvez seja um pouco mais democrático do que a gente em Belém. Eu não chuto o sul do estado, não. Saca? Porque, de novo, Marabá, Santarém e tal, são outros rolés, né? São outra realidade. Mas sendo bem sincero contigo, enquanto você não conseguir pensar a distribuição de poder no Congresso, enquanto você não conseguir acabar com essa ideologia cretina de integrar para não entregar, ou então do inimigo interno, de achar que tem comunista querendo tomar conta da Amazônia, com o Leonardo DiCaprio mandando dinheiro, não dá para você pensar que essas pessoas sabem o que estão fazendo com relação à Amazônia. Entendeu? Que o Netioru, ele recebe Pix do Leonardo DiCaprio para falar contra o governo federal. É de uma cretinice, assim, cara, que não tem tamanho. E tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Então, assim, enquanto toda essa retórica e toda essa estrutura de poder não for reformulada, e, de novo, isso não é uma invenção do atual governo, infelizmente, a gente vai continuar nessa coisa que a gente está. Talvez, regionalmente, você tenha pontos de ruptura nos quais você possa atuar. Talvez no Pará você consiga, talvez em Rondônia, com muita luta, você consiga. No Acre, o Acre é um estado interessante. Mas, assim, sendo bem sincero, talvez no nível regional, mas a longuíssimo prazo no nacional, enquanto tiver o centrão montado em orçamento secreto e tal, vai continuar tendo pastor evangélico conversando com fazendeiro e com dono de clube de tiro, pensando qual é o melhor destino para os povos da Amazônia, entendeu? Infelizmente, eu queria muito esperança eu tenho, claro que eu tenho esperança de ganhar na Mega Sena, sabe? Mas, assim, como analista, vou ser bem sincero contigo, o cenário é o mais tenebroso possível a longuíssimo prazo,
entendeu? É muita porrada e, de novo, tem que ser um negócio de baixo para cima, entendeu? E independe de eleição também, Fabiano. Eu acho que independe de quem tiver no poder. Eu acho que a gente tem que fortalecer redes, e é o que o Netcharu falou, é usar a educação, é usar o dia a dia para tentar conversar com as pessoas, tentar fazer com que as pessoas entendam que não vai ser um deputado, um governador, um senador que vai... ah, saca? Isso não vai acontecer. Tem que ser a gente indo para o pau. Se não for de outro jeito, não dá certo. A Liane, depois ela complementou a pergunta, no caso de um possível governo progressista, de esquerda, né? Então... Depende do Congresso que sair daí, viu, Liane? Acho que depende muito dos deputados, e depende também de outra coisa. Querendo ou não, a estrutura judiciária nossa é extremamente reacionária também. Então, assim, a gente tem que renovar o Congresso, a gente tem que torcer também para o judiciário. Cara, eu não sei, realmente eu não sei. Eu estou tentando pensar uma forma no qual o novo universo é possível, mas eu estou tão cético, Fabiano, que renovar o Congresso certamente é um passo fundamental. Ah, e aí pensar formas de você conseguir consolidar um conjunto de leis que nem o judiciário mais reacionário possível conseguiria desfazer em decisões monocráticas ou o que quer que seja. Porque também tem isso, né? Quando você fala de elite local, você não está falando só das assembleias legislativas, você está falando do cara que está lá no Tribunal de Justiça, você está falando do desembargador, você está falando do cara que tem a caneta na mão e que assume entre quatro paredes, que é um cara que acha que direitos humanos é frescura, que tem que matar mesmo, que tem que... eu vou falar uma coisa, e se a coordenação do evento depois achar interessante, edita isso que eu vou falar. Porque a legislação eleitoral está aí, e o que eu vou dizer, as opiniões deste professor não necessariamente refletem as opiniões do canal e dos organizadores. Mas eu tenho que dizer uma coisa que eu já tenho dito em outras ocasiões. O bolsonarismo preexiste ao Bolsonaro. O sentimento de que bandido bom é bandido morto, gay só é gay porque não apanhou quando era criança, religião afro-brasileira não é religião, é capeta, etc. Esse pensamento já existia. O que o atual governo fez foi catalisar isso, institucionalizar isso. Entendeu? Mas assim, e o bolsonarismo vai continuar acontecendo, mesmo depois que eventualmente ele, os filhos dele, todos os quatro, perderem eleições, ou o golpe for tentado e o que quer que seja. Né? Quer dizer, infelizmente a caixa de Pandora foi aberta. Então, assim, vai ser uma luta institucional de décadas para a gente tentar repensar o Estado de Direito das formas que a gente acha que o Estado de Direito deve ser. Com democracia, com liberdade de expressão, com liberdade para as pessoas poderem vivenciar as sexualidades, as religiosidades, das formas que as pessoas acharem melhor para si. Então, assim, vai aí um trabalho de décadas. Se eu tiver sorte, a minha filha de 1 ano talvez veja um Brasil que eu estou lutando hoje para a gente construir. Mas você tem aí pelo menos uma ou duas gerações de luta pela frente. Desculpa, Liane, eu queria muito ser um cara legal falando que o futuro é cor-de-rosa, mas o bicho vai pegar por muito tempo. O futuro tem que ser multicor, tem que ser das cores do arco-íris, né? Mas olha só, tem Elizabeth pergunta como preparar a periferia para ter voz nessa democracia. Nós temos depois uma outra pergunta. Eu vou colocar as duas perguntas já de uma vez. A outra é do Khaled, do Centro Migratório, que pergunta a todos, né, a vocês dois. Há sítios, vídeos, publicações ou outros materiais que apresentem caminhos para promover decolonialidade e incorporar saberes indígenas à produção acadêmica, especialmente a do sul e sudeste do país, que costuma ignorar esses conhecimentos? Fiquem à vontade. Eu tiro a segunda é muito mais para mim do que muito mais para ti do que para mim, cara. Então, se você
nos fizer a bondade de pegar um pouco essa segunda pergunta, eu te ajudo. Pronto. Existem vários sites, né? Para as questões indígenas, tem uma rádio, a Rádio Iandê, a rádio web indígena, inclusive, né? Que atualmente tem mais de 3 milhões de pessoas em 20 países que acompanham a produção da Rádio Iandê. É uma produção muito intensa. A gente tem o Christian Hairu, que produz um podcast muito legal, que é o Copiou Parente. Então, podem pesquisar lá no Spotify. Ele também tem um canal no YouTube, tá lá no Instagram também. Tem um canal no Ré, da nossa parente aqui, que é a Alice Patachó. Ela também tem produzido um conteúdo muito bacana, então vocês podem pegar lá muita informação. Ela tá no Twitter, tá no Instagram também. O próprio Coletivo Tibira tem também a página no Instagram, tem o Mídia Índia, que tem produzido bastante. O próprio site e as redes sociais da PIB também tem informações atualizadas. O Instituto Socioambiental também tem bastante informação que vocês podem estar pegando. Então, os próprios parentes que eu já tinha citado, né, que tem produções, e aí são produções que você pode comprar e utilizar, fazer as leituras, fazer as reflexões. Tem materiais digitais também, que é o Daniel Muduruncum, Ailton Krenak, Davi Copenaua, tem a Eliane Potiguara, e aí você vai conseguir, a partir daí, ter vários outros pensadores e produtores de conteúdos que você pode estar levando e dialogando, né? Eu acho que a gente tem feito o esforço, como eu falei, né, de participar das atividades para mostrar os caminhos, e aí também vai caber a cada um, e eu acho que responde um pouco a primeira pergunta, se empoderar desse material que está aí disponível e tentar participar. Eu sempre falo com os meninos, quando me convidam para participar de lives que seja um pouco distante daqui, da minha realidade, é para buscar quem são os povos indígenas que estão mais próximos, né, da sua região também, para você poder fazer esse diálogo. Óbvio que você precisa pedir licença, precisa pedir permissão para estar fazendo esse diálogo, para estar acompanhando, mas é muito importante porque aí você consegue conectar as pessoas daquele mesmo território. Então, acho que isso cria um laço ainda mais forte. A gente está aqui para difundir as informações, para ajudar, mas é sempre bom porque ter esse contato, que eu não consigo deixar de fazer questão de ter o contato físico, de ter o contato próximo, óbvio, com todos os cuidados possíveis por conta da pandemia que não acabou, por conta desse novo vírus aí, né, que surgiu aí, dessa nova doença que está aí rondando a gente. Então, ter todos esses cuidados, mas buscar ter essa proximidade, construir essa relação, que eu acho que a gente se fortalece assim, né? Eu acho que fortalece a luta, mas se fortalece internamente também. Porque essas relações que são construídas dessa forma nos fazem bem, né? Eu acho que estar aqui nessa mesa virtual com vocês é uma sensação boa, é algo que nos traz essa vontade de continuar esperançando, né? E de lutando para transformar mesmo a realidade atual. Muito obrigado. Estevão? Eu estava ali relendo a pergunta da Beth no chat. Beth, obrigado pela pergunta. Em parte, a tua resposta foi dada pelo Jefferson agora. A gente tem que parar de procurar só por autores e autoras indígenas que são respaldados por editoras ou por pesquisadores estrangeiros que publicam em conjunto com eles, né? A gente tem que saber onde procurar. É um erro que eu cometi há alguns anos e aprendi muito e que eu não cometo mais. É você esquecer que tem Twitter, esquecer que tem Instagram, esquecer que tem YouTube e só procurar fontes acadêmicas de autoras e autores indígenas que têm respaldo da academia, né? Até porque várias dessas pessoas têm críticas sinceras, honestas e perfeitamente coerentes ao que a gente produz na academia. Quer dizer, muitas dessas pessoas simplesmente não têm acesso à universidade porque não tem um auxílio, porque não tem uma bolsa, porque tem filho para criar, e as pessoas não podem, não conseguem ir para a aldeia.
não conseguem sair da aldeia para ir para a cidade. Então, assim, como preparar, a sua pergunta foi exatamente essa, como preparar a periferia para ter voz nessa democracia? A periferia tem voz. Eu acho que assim, a gente não tem que preparar, a gente tem que preparar os nossos ouvidos para tentar ouvir o que está sendo dito. Eu acho muito interessante isso. Tem um livro do Walter Miolo chamado Aprender a Desaprender, né? Eu gosto muito da imagem de que no ensino fundamental a gente desaprende a aprender. A criança é aquela pessoa mais original, com a melhor cabeça do mundo. O menino gosta de pegar e experimentar o mundo e é criativo pra caramba. E a escola tira isso várias vezes da criança. O ensino superior deveria fazer com que a criança voltasse a ter esse pensamento original e brincar de ter ideias, talvez fosse o que a gente deveria fazer na academia. A gente domestica os alunos da gente, é justamente o oposto do que a gente deveria fazer. Então, assim, na verdade, talvez a gente tenha que reeducar os nossos ouvidos para tentar ouvir o que já está sendo dito e que nem sempre vem em linguagem acadêmica. Às vezes, o simples fato disso não vir como um capítulo de livro, como artigo, é em si próprio uma resistência o que a gente produz. Aliás, o que a gente reproduz, né? Quantos desses alunos indígenas que a gente tem acesso a um bom computador, a um corretor ortográfico, a uma boa biblioteca, tem acesso a conhecimento linguístico para poder citar uma autora em inglês ou em francês? Quantas das pessoas efetivamente conseguiriam se submeter a um edital de Bolsa Produtividade do CNPq ou um edital de doutorado de sanduíche com chances reais de conseguir uma bolsa, por exemplo? Talvez uma coisa que a gente consiga fazer seja ter parcerias como essas, né? Quer dizer, chamar o PNUD para conversar, chamar a Fundação Ford, chamar instituições da Holanda, da Alemanha, para dizer, olha, vamos financiar a visibilidade de pessoas que pensam fora da academia, sei lá, para a gente conseguir ter acesso a esses caras, saca? Mas, de novo, a gente tem que se reeducar. O Jefferson, quando parece que todos os ônibus e motos do mundo resolveram passar agora que eu estou falando. O Nietzscheru, por exemplo, quando ele fala as fontes, não são só os sites, ele passa o podcast, passa o Instagram. Isso é muito interessante para a gente prestar atenção. Ele não está falando de uma editora que publique obras indígenas, ele não está. Ainda que você tenha o Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Davi Copenau, esses caras são importantes, esses caras têm um pensamento super relevante. Mas se você parar para pensar as redes de pensamento indígenas, o que a Catumirim, por exemplo, está produzindo em termos de arte, tem isso também. A gente tem que parar de achar que arte não é pensar. A gente tem que parar de achar que performance não é uma crítica poderosa ao status quo, entendeu? Assim, a gente tem que começar a sair da bolha. Talvez esse seja o desafio. Então, assim, eu não acho que a gente tem que preparar a periferia para ter voz, a gente tem que preparar o centro para ter ouvido. Talvez o movimento seja o oposto, entendeu? Não sei se faz sentido também. Nem sei se é para fazer sentido, cara. O café está começando a subir já, velho, essa altura. Olha, muito obrigado, Estevão. Eu vou fazer uma brincadeira. Na verdade, a gente não precisa da voz, a gente precisa da cotonete e aparelho auditivo. Porque o que essas pessoas precisam é aprender a ouvir, né? Porque as outras estão lá gritando, esperneando, mas o problema é que tem gente que não quer ouvir, né? O Glauber da Silva fez um comentário. Ele disse assim: excelente debate, muito satisfeitos com as intervenções e discussões. Gostaria de ressaltar que compartilho plenamente da opinião do Estevão Fernandes de que o bolsonarismo pré-existe ao Bolsonaro, pois esse tipo de maldade é inerente a muitas pessoas, haja visto a outros tempos tenebrosos que as sociedades passaram, escravismo, ditaduras, ideologias de branqueamento, entre outras muitas violências. Glauber, eu acho que a questão é que, de repente, tudo isso aí foi, como o Estevão chegou a dizer, foi catalisado num termo, né? Não que antes não tivesse termos, mas, de repente, você tem uma palavra agora que, de alguma forma, sintetiza todas essas questões aí, né? Mas é óbvio que isso preexiste, né?
Conversei com a Liane, eu vou passar a palavra para vocês darem as considerações finais, né, Estevão e Miotiaru, e depois eu lanço aí a bola para o Adilson, fechar essa nossa tarde e noite. Uhum. Estevão ou Miotiaru, quem prefere? Não, eu vou, já apertei aqui o botão, eu estou ansioso para a Luiz voltar lá para o Miotiaru, assim, estou ansioso. Cara, não só agradecer o espaço, pedir desculpa por qualquer coisa, quer dizer, eu tento ler, eu tento ser um cara dentro da caixinha, mas tem um momento que a gente não tem que fingir que a gente está acima de tudo isso. Eu vou falar de como o Brasil está flertando com o autoritarismo, tomando meu café, apreciando meu pôr do sol, com um olhar blasé. Cara, se não tiver paixão, se não tiver tesão no que a gente fala, pensa e diz, é melhor não fazer. Então, assim, eu queria pedir desculpas a vocês que estão aqui nos bastidores, queria pedir desculpas à audiência se eu falar alguma coisa a mais. É meu jeito, infelizmente, eu sou um cara sem filtro, e isso às vezes é um problema. Mas eu queria, sobretudo, agradecer pelo espaço e pela paciência. Se você estiver assistindo isso ainda, tu limpou teu karma, tá bom? Então, assim, eu queria agradecer a vocês por isso e pela generosidade dos colegas de mesa por estarem com a gente aí, tá bom? Compartilhando com vocês o pôr do sol de Porto Velho. Lembrando que o hino do estado é o Céu de Rondônia, que o pessoal fala de como o céu daqui é bonito. Realmente, assim, hoje a gente teve uma chuva, mas por conta das queimadas, o pôr do sol daqui é um negócio exuberante, é muito bonito, você não consegue ver o sol se pôr, mas quando você consegue é um movimento interessante. Então vocês estão aí, e tudo que eu falei com relação a montar rede, pensar coisas em conjunto, Fabiano, o Miotiaru me conhece há anos, sabem que é real isso. Então, assim, quem quiser botar fogo no parquinho, dá um oi aí que a gente pensa junto que a gente pode fazer, tá bom? O momento é necessário e, de novo, isso não vai vir de cima para baixo, não. Ou a gente pega esse touro aí e vai na unha, ou vê esse rolo compressor e ferra com a gente mais ainda. E é isso. Obrigado. Queria agradecer também pelo convite, agradecer pela indicação aí de Estevão, Fabiano, Adilson, todo mundo que está aí participando desse processo. Dizer que é sempre bom participar desses momentos, de discutir, de trocar, de aprender, né, de forma coletiva. Eu acho que todos os espaços que a gente pode participar são importantes ter esses debates. É claro que nem sempre a gente está disponível por conta do tempo, que fazer as lutas em várias frentes também acaba deixando a gente um pouquinho esgotado, mas eu acredito que são nesses passos, nesses detalhes que a gente vai construindo essa mudança, né, que a gente quer. Não adianta a gente falar e pensar e não agir, né? A gente precisa construir e é a partir desses espaços que a gente tem essas possibilidades. Então, deixar você que está aí assistindo, que vocês consigam também se articularem e criarem essas redes para que a gente, aos poucos, a gente transforme essa realidade. Beleza, gente? Eu quero agradecer profundamente a oportunidade de ter ouvido vocês. Eu acho que, em nome de todo mundo, né, as intervenções do Fabiano, muito interessantes, as falas do Estevão também, né, e o Jefferson, Miotiaru, eu acho que vocês cumprem um papel fundamental nesse momento que a gente está vivendo. E, viu, Estevão, eu talvez seja um pouquinho mais esperançoso que você, mas eu assim, concordo muito com a sua fala, sabe? Eu acho que a sua fala ela nos toca e nos leva a compreender a complexidade do momento que nós estamos vivendo. Às vezes, eu olho para as redes sociais e vejo os nossos companheiros, né, vendo assim esse desfile de imagens e de palavras que assim tem tomado conta, né, das nossas telas e tem entrado nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, mas não tem assim ajudado muito a gente a compreender essa complexidade que vocês colocaram aqui. Semana retrasada eu tive a oportunidade de ir ao lançamento do livro do Jamil Chad e lá eu fiquei assim bastante tocado também. E aí eu pensei na Bia Lessa, até escrevi um textozinho na Bia Lessa, na peça dela que fala que a gente poesia contra a distopia. Lembrei
assim, do Krenak, né, as ideias para adiar o fim do mundo. Lembrei do Chico Mendes, que foi, né, brutalmente assassinado. Lembrei das lideranças indígenas e do massacre de Guapuí, que ocorreu há muito pouco tempo aqui na cidade de Amambai, em Mato Grosso do Sul, não é? E aí, então, assim, eu acho que nós não temos mais tempo. Então, quando vocês falam, né, o Jefferson, o Fabiano e vocês, quando vocês falam, nos tocam, e a gente tem que se unir, nós não temos outra alternativa. A gente tem que buscar, assim, criativamente, maneiras de construir essas redes que a gente fala tanto, mas a gente tem que fortificar essas redes e buscar outras alternativas, né? E assim, eu quero, assim, aqui de público também agradecer ao Paulo pela iniciativa de ter esse espaço, de repensar o que é que nós estamos fazendo na universidade, de, assim, dar visibilidade a outras possibilidades de entender essa complexidade e essa possibilidade de nos unir. Então, eu acho que a gente tem que, como você disse, nos colocar, sabe? Nos colocar mesmo, não há como fugir mais disso. Eu acho, assim, que nós temos um compromisso com as próximas gerações, nós temos um compromisso com o lugar de onde a gente vive, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer a vocês, quero dizer, assim, que esse espaço, que é o espaço que a gente tem, como eu disse no começo, né, carinhosamente chamado de Saber e Sociedade, está à disposição. Nós estamos fazendo várias lives e, assim, gostaria que todo mundo ajudasse a divulgar esse espaço, porque hoje, por exemplo, eu mesmo, Jefferson, eu aprendi, sabe, sobre possibilidades de interação que eu não tinha com você. Você deu vários toques para a gente aí e tal. E, então, eu vou fortalecer essas redes. Eu passei a ser uma pessoa que tem um pouquinho mais de saber, né, de possibilidades dessas redes. Então, eu acho que vamos nos unir, vamos divulgar as nossas lives, vamos divulgar os nossos trabalhos, vamos construir essa resistência, porque o momento é extremamente delicado. E assim, Estevão, eu acho que está muito além da nossa Amazônia, do nosso Brasil, é uma onda que perpassa o mundo, e nós temos que fazer link com os colegas da América Latina, né? O Samuel, lá do Peru, está sempre aqui junto com a gente, a Diana também, e outros colegas. Eu acho que isso, né? E eu não sei se você fez referência, quando você fala América Profunda e Brasil Profundo, se você está pensando a partir do livro do Kush, que é o filósofo argentino, né? Mas eu me baseei muito ali também. Eu acho que a gente tem que espalhar o nosso fedor. A gente tem que fazer essa luta. Então, agradeço demais, viu, gente, essa possibilidade de que todos vocês nos oportunizaram e que a gente continue juntos, porque o que a gente está fazendo é defender possibilidades de produção de vida, é defender possibilidades de futuros, né, no plural, e não essa necropolítica e esse suicídio anunciado. Agradeço demais, demais mesmo, tá, gente? Um grande abraço para todo mundo. Não sei se o Paulo quer fechar com alguma coisa, porque, assim, não é porque ele está aqui, não, mas é um camarada que tem, assim, dado a oportunidade, inclusive para mim, aqui do Mato Grosso do Sul, de participar de debates dessa natureza, tá? Então, um bom final de tarde, são vários fusos horários aqui, eu não sei nem se é boa tarde, boa noite, mas é bom tudo para todo mundo. Quer falar, Paulo, alguma coisa? Liane também? Eu acho que você já disse tudo, só reforçar a fala, acho que as falas de você, sem dúvida, são muito mais importantes nesse contexto. Agradecer essa partilha aí de saberes, acho que como todos, todas e todos, aprendi muito e que a gente continue junto aí nessa empreitada. Gratidão. Então é isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima. E olha, vamos nos comunicando, viu, gente? Vamos construindo essa rede.